Vimos aqui algumas cartas que Cristo endereçou às igrejas da Ásia, e agora nós vamos ver nessas cartas que lemos aqui, essa última carta, na nossa breve reflexão, desses belíssimos textos, um texto tão vivo, ainda que não tenha sido escrito para nós, mas que se aplica totalmente e integralmente a nós, e nessa perícope aqui, uma carta que foi entregue à igreja em Laodiceia, ou igreja de Laodiceia. É uma das cartas mais duras. É aquela carta que nós não gostamos de ler, mas que precisamos ler. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 3, a partir do verso de número 14. Mesmo assentados, vamos de maneira bem atenta a ler a palavra do nosso Senhor que nos diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós falamos contigo, a Tua palavra foi lida. Essa palavra tão rica, tão viva, tão eficaz. Senhor Deus, aplica essa palavra aos nossos corações. Faze-os, ó Deus, compreender a beleza, a riqueza, e que essa palavra, Senhor Deus, não apenas entre em nossos ouvidos, mas que ela desça aos nossos corações, produzindo tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós nessa hora. A começar por mim, ó Deus, que a Tua palavra seja suficiente e que nela, Senhor Deus, possamos refletir e nos arrependermos de todos os nossos pecados. Sê com cada um de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. A Ti, assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, de todas essas cartas que João recebeu, já vimos aqui, ele ficou um tempo exilado lá naquela prisão colonial na ilha de Patmos, foi solto, voltou até a cidade de Éfeso, passou ali seus últimos dias à frente da igreja, liderando aqueles irmãos, ensinando, exortando, mas ele cumpriu cabalmente o compromisso que ele recebeu diretamente de Cristo. Ao retornar em vida, e ele não recebeu a velhice simplesmente para morrer numa cama quentinha. Ele tinha um compromisso: escrever para as igrejas, trazer tudo aquilo que Jesus Cristo havia recomendado a ele. E assim ele o fez. E quando nós olhamos essa carta, meus irmãos, é a carta mais dura, é a mais severa que Jesus Cristo escreveu para as igrejas da Ásia. Em algumas igrejas, Jesus fez elogios, puxou a orelha aqui, elogiou acolá, mas essa igreja não. Não há nenhum elogio para essa igreja. O que nós podemos destacar dessa cidade?
Eu posso dizer que essa cidade ela ficava no meio de umas rotas comerciais. Era uma cidade rica, era uma cidade imponente, era a cidade preferida dos ricos e milionários da época. Era uma cidade espetacular para se morar no mundo antigo. Todo mundo queria morar em Laodiceia. Laodiceia seria uma espécie de Beverly Hills lá em Los Angeles. Seria Talatona, lá em Luanda, em Angola. Talatona é um bairro lá em Luanda que bota Leblon e Ipanema no chinelo. É um bairro belíssimo, casas luxuosas, ruas suntuosas. O quê, pastor? Lá em Angola gente. Lá em Angola tem muita riqueza também, não é só pobreza não. E Laodiceia era exatamente isso, meus irmãos. Essa cidade espetacular. As igrejas acompanhavam a cidade. Megas igrejas. Igrejas luxuosas, igrejas belíssimas. As igrejas tinham a cara da cidade. E em vez das igrejas transformarem a cidade pelo poder do evangelho, acontecia o contrário. As igrejas elas estavam se conformando, se transformando, se moldando pelo padrão daquela cidade de Laodiceia. Nós lemos Romanos aqui, capítulo 12, logo no início do culto, sobre essa advertência do apóstolo Paulo, de nós não nos moldarmos pelo mundo, pelo contrário. Nós influenciamos o mundo pelo poder do evangelho, que é a dinamite de Deus, né? Paulo não dizia isso? Capaz de derrubar, né, os grilhões do pecado. Mas a cidade de Laodiceia não era assim, nem muito menos a igreja. Ao invés de impactar a cidade com o poder do evangelho, aquela igreja estava totalmente moldada pelos padrões dos ricos e famosos. Como é que eram os crentes? Eles eram frouxos, eles eram sem entusiasmo, eles eram débeis, eles eram não comprometidos com Cristo, mas totalmente comprometidos com o mundo. E Jesus, ele olha para essa igreja e ele faz um terrível diagnóstico. Jesus, ele diz que essa igreja havia perdido o seu valor, o seu vigor, a sua visão e a sua vestimenta. E quando nós olhamos esse diagnóstico duro, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: será que esse diagnóstico foi exclusivo para a igreja em Laodiceia? A carta certamente foi. Todos os textos que nós olhamos no Antigo e no Novo Testamento, precisamos respeitar o seu contexto. A data e a ocasião, o público destinatário e os motivos que levaram aquele autor bíblico a escrever aquela carta. O texto bíblico não foi escrito para nós. Entenda o que o pastor está dizendo aqui. Ele se aplica a nós. Quando pegamos a carta aos Romanos, nós aplicamos o texto a nós, mas foi escrito aos Romanos. A mesma coisa quando nós olhamos aqui para Laodiceia. A carta foi escrita para a igreja em Laodiceia. Era um problema que essa igreja vivia. A pergunta que eu estou fazendo é: mesmo que seja um problema de Laodiceia, será que é só um problema de Laodiceia? Certamente não, meus irmãos. Esse mesmo problema continua se repetindo. Essa mesma realidade que essa igreja viveu continua sendo a mesma realidade de muitas igrejas, no Brasil e pelo mundo. E sendo assim, através desse diagnóstico, desse PET scan, né, que Jesus Cristo fez da igreja, eu gostaria de compartilhar alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Olha o verso de número 15 aí no texto. Jesus ele começa a dizer que faltava fervor espiritual na igreja. Diferente das outras igrejas, que Jesus dizia o seguinte: olha, vocês têm isso aqui de ruim, mas tem isso aqui de bom. Jesus ele olha aqui para essa igreja e, curiosamente, Laodiceia não tinha problemas teológicos, Laodiceia não tinha problemas morais, não haviam falsos mestres na cidade, não havia pecado de imoralidade, mas faltava o fervor espiritual. A igreja em Laodiceia ela era morna, ela era apática, ela era indiferente. A igreja em Laodiceia ela estava acomodada.
ela estava moldada com os padrões que ela estava vivendo. E às vezes, quando nós olhamos para os nossos dias, a igreja está assim, meus irmãos. Em muitos momentos, o problema que nos aflige não são problemas teológicos, não são problemas morais. Em muitos momentos, os problemas que nós lidamos não é a teologia que é ruim, às vezes a teologia que sai do púlpito é muito boa. Às vezes a liturgia, a música, ela até é coerente com o ensino das Sagradas Escrituras. Mas não adianta termos uma boa teologia, não adianta termos uma boa teologia, termos uma boa música à luz das Sagradas Escrituras e não termos o fervor espiritual. E quando a igreja ela perde isso, ela deixa de ser relevante dentro do contexto que ela está inserida. Às vezes uma igreja que possui em torno de 100 membros, ela tem apenas 10% da sua membresia envolvida, permita-me a expressão, com os assuntos espirituais. Quando nós percebemos a realidade, eu não estou falando aqui de Vila Norma, estou falando da realidade das igrejas evangélicas. Você já sabe disso. As reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração. Aí o povo fica perguntando por que a igreja está vazia. Aí o povo fica perguntando onde é que está o avivamento. A resposta está aí. Como é que estão as reuniões de oração? Estão vazias. Como é que está a escola bíblica dominical? Está vazia. Como é que você vai ver uma mudança na igreja se os crentes não têm nem apreço por virem à escola bíblica dominical para estudar a palavra? Os crentes dizem que amam a Cristo, mas não têm qualquer apreço pela casa de Deus. E nós, meus irmãos, presbiterianos, raiz, aqueles que são vistos por outros crentes como os defensores da palavra, como aqueles que são conhecidos como os estudiosos, como aqueles que são conhecidos que têm uma boa organização na escola bíblica dominical. Nós somos aqueles que já abandonamos a EBD há muito tempo. Eu conheço diversas igrejas pentecostal, neopentecostal e algumas presbiterianas que nem escola bíblica dominical possuem mais. E nós queremos falar de uma igreja relevante. Entenda bem, meus irmãos, eu não quero falar de ativismo religioso, não é isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar numa movimentação, numa correria, não é isso. Eu não estou falando de estarmos envolvidos ou ocupados, melhor, essa é a melhor palavra, com a obra. Porque às vezes você pode estar ocupado com muitas coisas, mas não está envolvido com Deus. Eu me recordo de Jonathan Edwards, que numa certa feita, ele disse que nós precisamos ter luz na mente e fogo no nosso coração. E quando eu olho para a igreja, eu sempre me faço essa pergunta: o que está acontecendo com a igreja? Volto a dizer para você poder entender. Não me refiro à igreja em Vila Norma, me refiro a todos nós, igreja brasileira. O que está acontecendo conosco? Entramos ano após ano e nós continuamos os mesmos. Fazemos promessas, fazemos votos, dizemos que no ano que vem vai ser diferente, dizemos que os trabalhos agora vão ser maravilhosos. Olhando para o nosso contexto, às vezes eu ouço algumas perguntas que são feitas: poxa, esse ano vai ter tal trabalho? Esse ano vai ter tal ação? E às vezes eu fico perguntando, se vai ter ou se não vai ter, se tem ou se não tem, de quem é a ação? É do pastor? É do conselho? Ou é nossa? E esses dias, eu fiz uma pergunta para a Vanessa, olhando aqui para os nossos arraiais, quando eu vi se aproximando das férias. Veio a lembrança, quando eu vi um cartaz numa igreja: Escola Bíblica de Férias. E eu virei para a Vanessa: Vanessa, vai ter escola bíblica de férias na igreja? E ela disse: eu não sei. O que está acontecendo com a igreja? Porque desde que eu me entendo como igreja presbiteriana do Brasil,
A nossa igreja, estou falando Vila Norma, Igreja Presbiteriana do Brasil, realiza a escola bíblica de férias. Não tem nada a ver com pastor, meus irmãos. Pastores passam. Isso é da igreja. O que está acontecendo com a igreja? Evangelização, ar livre, pequenos grupos, reunião de oração, reunião para estudar a Bíblia, reuniões de célula, reuniões departamentais. E tudo aquilo que eu estou falando aqui, os irmãos que já estão na igreja presbiteriana há mais tempo, vão se lembrar de tudo isso. Quando todos os domingos, além da escola bíblica dominical, os departamentos se reuniam para fazer a reunião do departamento. Essas coisas não existem mais. E mais uma vez eu lanço a pergunta, que não é para Vila Norma, mas é para todos nós. O que está acontecendo com a igreja? A igreja de Laodiceia, Jesus chamou essa turma para ter essa conversa. E quando Jesus ele lançou essa pergunta, Jesus lançou essa pergunta desejoso para que houvesse uma mudança dentro dessa igreja, uma mudança para melhor. Porque Jesus Cristo iria voltar para buscar a sua igreja. E ele não queria encontrar essa igreja morna. Avançando no texto, nos versos 15 e 16, Jesus ele vai dizer para essa igreja que a pior coisa que existe é uma igreja morna. A igreja de Laodiceia estava doente e não sabia. Era uma igreja totalmente ineficaz. Ela não era nem fria e nem quente, ela era morna. É melhor ser fria do que ser morna. E às vezes eu acho muito mais honroso, eu vou alegorizar dessa forma, quando alguém se apresenta para mim dizendo o seguinte: olha, eu sou ateu, eu não concordo, não aceito, e para mim não existe esse Deus aí. Eu acho curioso, porque na minha concepção ateu não existe, é apenas um esforço sobre-humano para ele tentar se posicionar diante da sociedade, tentando negar uma frustração que ele teve não com Deus, mas certamente com uma instituição religiosa ou com um ser humano dentro de uma instituição religiosa. Mas eu acho o posicionamento curioso. Quando eu olho em relação a alguém que é um morno dentro de uma igreja evangélica. Porque um crente morno, meus irmãos, o que ele é? O ateu, ele está no outro extremo. Ele se posiciona, ele defende os seus ideais, ele vai para a briga. Mesmo eu não acreditando no ateísmo, mas ele reforça essa crença, porque o ateísmo é quase uma religião, e ele leva isso às últimas consequências. E o crente morno? E as nossas igrejas estão por aí cheios de crentes mornos. É um crente relevante, é um crente que não dá fruto, é um crente que não tem vida de adoração a Deus. É um crente que não contribui. É um crente que não soma. É um crente que tem suas vaidades. É um crente que faz muito barulho às vezes. É um crente que em alguns momentos é até extravagante. Mas é um crente vazio de Deus. E certamente, se você refletir durante a sua caminhada cristã, você vai se lembrar que você já esbarrou com alguns crentes assim. E sempre que eu penso nisso, porque todos nós já esbarramos com crentes assim, ou em algum momento da nossa caminhada fomos crentes assim. E no momento da minha caminhada em que eu fui crente assim, Deus trouxe à minha memória a declaração que eu fiz na minha pública profissão de fé, as perguntas que foram feitas a mim, as declarações de amor que eu fiz diante de Deus e diante da igreja, as perguntas que eu declarei de que eu ia sustentar a igreja moral, financeiramente. Talvez não se aplicando a vocês que estão aqui, talvez não se aplicando à minha vida neste momento, mas em muitos momentos da minha vida, tais declarações não se aplicavam, eram vazias em si mesmas.
Crentes que declaram que vão sustentar a igreja moralmente e financeiramente, mas que não frequentam regularmente os cultos, mesmo tendo condições de fazê-lo. Crentes que dizem que vão sustentar a igreja financeiramente, a saber, através dos dízimos e ofertas, e têm o seu trabalho, o seu sustento, e ainda assim não dizimam e não ofertam na casa do Senhor, meus irmãos. Deus diz que nós devemos fazer isso com deliberalidade, com alegria, não é constrangimento, não é peso. Deus, Ele age com abundância na nossa vida, e eu já compartilhei isso com vocês. Eu não sou super-herói, eu não sou super crente, pelo contrário, sou pecador, salvo pela graça de Deus. E todas as vezes que o Senhor toca no meu coração, e às vezes eu olho lá, puxa, para a conta missionária, falo, poxa, não tem muito não, Senhor, eu tenho que mandar oferta para essa pessoa. Aí o Senhor fala, manda para ele. E quando eu mando a oferta, às vezes, em alguns minutos depois, a oferta retorna em dobro, em triplo. Eu falo, Deus, continua me falando assim que eu vou mandar mais oferta para o povo. E você não entende que nós não fazemos isso para receber algo em troca, mas Deus está cuidando de tudo. E às vezes, quando nós não fazemos isso, é dureza no nosso coração, é ingratidão a um Deus que nos abençoa com tantas coisas. Muitos crentes mornos, meus irmãos. E às vezes esse crente morno, ele não respeita as autoridades da igreja, conforme eu mencionei aqui, chamando os diáconos. Não respeita os presbíteros, não respeita os pastores, não compreende a disciplina da igreja quando é exortado. Sabe por quê? Porque se julgam cristãos, mas não possuem qualquer tipo de vida espiritual. Essa era a condição da igreja de Laodiceia. Era uma igreja doente, mas disse para Jesus que não precisava de ajuda. Meus irmãos, indiferença espiritual é pior do que frieza espiritual. O ateu é um morto que pensa que está vivo. O crente morto é aquele que está vivo pela graça de Deus, mas não reconhece a manifestação da misericórdia de Deus sobre ele, porque vive como um morto. Sabe aquela expressão, nem fede nem cheira, desculpe o termo chulo? Esse é o crente morto, e existem muitos crentes assim. E existe um contraste, meus irmãos, na vida desses crentes, com aquilo que eles dizem que são, com aquilo que eles verdadeiramente são através das suas ações. E no final de tudo eles dizem o seguinte: está tudo bem, acham que está tudo bem. É essa realidade aqui, meus irmãos, da igreja em Laodiceia. E o pior problema denunciado aqui por Cristo é que quando nós nos acostumamos com essa condição, nós nos tornamos cegos, nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Tem um missionário lá da PMT, ele diz que é o nosso ponto cego. É aquele ponto que nós temos, que nós olhamos, mas nós não enxergamos, nós não reconhecemos. E quando você, e quando eu, quando nós não conseguimos enxergar realmente o que nós somos, nós estamos enganando a nós mesmos e não a Deus. Mas há um terceiro ponto aqui que nós precisamos refletir. Olha o verso de número 17. A confiança em nós mesmos é uma confiança plenamente falsa. O auto-engano é como caminhar na beira de um grande precipício. A igreja de Laodiceia, ela se considerava rica, mas era pobre. Lembram da igreja de Sardes? Se considerava viva, era uma igreja morta. E quando nós olhamos essa realidade desse auto-engano, qual é a pergunta que nós precisamos fazer? Será que nós somos aquilo que realmente Deus quer que nós somos? Porque às vezes nós temos até uma aparência bonita. O exterior às vezes é muito bonito. E isso se aplica a nós, mas isso também se aplica às vezes à igreja.
E há muito tempo todos nós ouvimos, né? Eu entrei já na igreja presbiteriana ouvindo isso quando eu era mais jovem, que às vezes, né, eu ali caminhando na UPA, na UMP, quando eu olhava outras igrejas, outras denominações, ainda havia aquelas cruzadas evangélicas, aí os presbíteros diziam assim para mim: não vá para lá não, para você não se confundir com doutrinas estranhas. Mas eu ficava com o olho comprido lá, né, na grama verde do vizinho. Por quê? Porque eu olhava o exterior, olhava a beleza por fora. E hoje, todas as vezes que eu olho nessa perspectiva, eu lembro de Jesus Cristo naquela palavra dura que ele se dirigiu aos doutores da lei, aos fariseus, aos escribas, aos religiosos, quando ele chamou aqueles homens de sepulcro caiado, lembram? Olhando para aqueles homens como uma sepultura, como uma lápide. É só você lembrar de um mausoléu, ou lembrar, né, daquela belíssima sepultura com mármore, aquela coisa belíssima, mas o que tem por dentro? Podridão, morte. A igreja de Laodiceia era assim, se achava bonita, se achava rica, mas ela não era tão bela assim. E quando nós olhamos para esse texto, aplicando para a igreja, aplicando para nós mesmos, precisamos também fazermos uma pergunta: até quando nos enganaremos com essa postura autossuficiente, com essa postura arrogante, com essa postura de autoconfiança em nós mesmos? A igreja de Laodiceia, ela era morna porque ela construiu em torno de si mesma uma ilusão. Ela achou que era uma coisa que não era. E quando nós fazemos isso, vocês sabem, eu gosto muito de ver filmes. Sabe o que eu lembro, Lucas? Matrix. Nós construímos uma Matrix, um mundo perfeito, um mundo ideal. Lembra lá do Keanu Reeves, né? Desse filme? Tempo já que eu não assisto, mas é um filme bom. Nós criamos um mundo paralelo onde tudo é perfeito, onde tudo funciona. E ele fazia aqueles movimentos, né? Que ele fugia das balas que o pessoal atirava. Só na Matrix. Mas no mundo comum, era um homem de carne e osso, que não tinha poder para fazer aquilo tudo. E às vezes nós achamos que somos assim. Pessoas extraordinárias, espetaculares, no marketing pessoal. Mas, meus irmãos, eu e vocês, nós, não somos perfeitos. Não somos extraordinários. Entendo o que o pastor está dizendo aqui, eu não quero colocar ninguém para baixo, não. É que, infelizmente, está cheio de motivacional cristão por aí. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, e é exatamente por esse motivo que nós, graças a Deus, carecemos de Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio para os doentes e não para os sãos. E se você fosse tão perfeito, se eu fosse tão perfeito, tão extraordinário, tão espetacular, eu não precisaria de Jesus Cristo na minha vida. Essa era a realidade, meus irmãos, da igreja em Laodiceia. Ela se achava tão perfeita, que quando Cristo olhou para ela, ela disse o seguinte: eu já tenho tudo que eu preciso, eu sou rica, as minhas vestes são as melhores vestes, o meu colírio é o melhor produzido na Ásia Menor. Não preciso daquilo que você tem a oferecer. E, meus irmãos, por causa deste alto engano, milhares de pessoas pelo mundo afora, e muitos crentes, estão declarando isso, que não precisam de ajuda para lidar com seus problemas, com as suas emoções, com os seus pecados. A igreja de Laodiceia se orgulhou do seu ouro, se orgulhou das suas roupas de grife, se orgulhou do seu colírio. E o que Jesus disse para ela aí no texto? Está aí no texto, que ela era o quê? Pobre, nua e cega. Parece que o orgulho desses irmãos é a mesma coisa que continua acontecendo nos dias atuais. Esse orgulho parece que é uma doença contagiosa, porque continua se espalhando com facilidade por todos nós. E se nós não vigiarmos, nós também pegaremos essa doença.
eles haviam também se contaminado com uma outra epidemia, a epidemia da soberba. E esse é o mal do nosso século. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos a história do cristianismo, em toda a história, nunca se produziu crentes tão soberbos, tão arrogantes, tão cheios em si mesmo como nós enxergamos hoje. E às vezes você precisa até ter cuidado para falar com os crentes, devido à tamanha arrogância que os crentes apresentam. E às vezes nós precisamos ser lembrados pela palavra de Deus, o quanto somos pobres, pecadores e que carecemos todos os dias da misericórdia do nosso Deus. E volto a dizer, Jesus ele olha para essa igreja, está aí no texto, dizendo que ela era pobre, porque a sua riqueza, e era muita riqueza, não era capaz de comprar o perdão pelos seus pecados. Eles eram nus, porque toda a pompa das roupas de grife que eles usavam não eram capaz de apresentá-los de maneira adequada diante de Deus. E eles eram cegos, porque mesmo com o colírio que eles produziam, eles não conseguiam enxergar a sua pobreza espiritual. E eu já quero concluir, meus irmãos, esse texto, dessa declaração que Jesus ele traz aqui, que é uma declaração muito dura. Ele diz que essa igreja lhe provocava náuseas. E aparecem algumas figuras aqui: quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por que Jesus usou essas figuras? Por que Jesus ele utilizou esses termos? Não foi por acaso. Jesus ele usou essas figuras de maneira muito proposital. Jesus ele conhecia a cidade de Laodiceia. Jesus ele conhecia a cultura daquela cidade. Jesus ele conhecia o histórico daquela cidade. Jesus ele conhecia a economia daquela cidade. É bem curioso que até nós, missionários transculturais, antes de chegarmos no país, nós temos que fazer todo esse trabalho também quando chegamos no campo, de conhecer a história, a cultura, para depois dialogar com o público, para entender o chão que estamos pisando, para entender de que maneira nós vamos apresentar o Evangelho de maneira relevante para aqueles que vão ouvir o Evangelho. Jesus ele fez esse trabalho aqui. E quando nós olhamos essa expressão quente, frio, morno, por que Jesus ele citou isso? A cidade de Laodiceia ficava na região do Vale do Rio Lico. E aquela região era uma região metropolitana de 3 grandes cidades: Laodiceia, Hierápolis e a cidade de Colosso. Hierápolis, ela era conhecida naqueles dias e até os dias atuais pelas suas águas termais. Havia naquela cidade uma grande montanha, era como eles apelidavam, como se fosse uma montanha de neve, que eram rochas calcárias e desciam, cascatas de águas quentes que produziam um rio de águas quentes terapêuticas, termais, onde as pessoas ali tomavam banhos terapêuticos. Do outro lado do rio Lico havia uma outra cidade, a cidade de Colosso, com uma outra característica. Na cidade de Colosso, as águas que também eram terapêuticas eram águas frias, águas geladas. E as pessoas procuravam também a cidade de Colosso para se banhar nas águas geladas, para ali também fazer um tratamento terapêutico. Quando olhamos para a cidade de Laodiceia, era uma outra realidade. Ela não tinha nem fontes de águas quentes e nem fontes de águas geladas terapêuticas. E as águas que chegavam na cidade, elas vinham por meio de aquedutos e chegavam na cidade morna, imprópria para banho e inadequadas para o consumo. E aí Jesus ele olha para aquela cidade, conhecendo aquela cidade, diz o seguinte: quem dera que vocês fossem a água quente lá de Hierápolis, ou como a água fria de Colosso, terapêutica, bom para se banhar. Mas vocês são mornos, e estou a ponto para vomitar vocês da minha boca.
em vez dessa igreja trazer alegria para Cristo, essa igreja provocava no Senhor ânsia de vômito. E Jesus, ele usou elementos da geografia local para trazer uma lição espiritual para aquela igreja. Meus irmãos, o que Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia é que isso se aplica a nós, que quando nós perdemos a paixão, quando nós perdemos o fervor, quando nós perdemos o entusiasmo pelo trabalho, nós provocamos náuseas em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo falou aqui para Laodiceia que eles precisavam das vestes brancas? Porque Laodiceia, naqueles dias, era o maior centro têxtil de toda a Ásia Menor. E eles se orgulhavam das suas fábricas de roupas. E Jesus diz que eles estavam nus. Por que Jesus falou aqui do ouro puro? Lembra? Era a cidade dos milionários, Beverly Hills, Talatona, lá de Luanda, Leblon e Ipanema, Oscar Freire de São Paulo, Jardins, né? Morumbi. Era a cidade dos banqueiros, era a cidade dos engenheirados, dos ricaços. E aí Jesus, ele olha para aqueles homens que se orgulhavam de toda a pompa, de todo o dinheiro. E Jesus diz que aqueles homens eram pobres espiritualmente. Por que Jesus usou aqui a figura do colírio? Você sabe? Porque a igreja de Laodiceia, naqueles dias, era o maior centro oftalmológico de toda a Ásia Menor. Havia um remédio quase milagroso naquela cidade chamada opafrígio. E Jesus estava dizendo o seguinte para eles: olha, vocês estão se orgulhando da clínica de tratamento que vocês têm para tratar o problema dos olhos das pessoas, mas espiritualmente vocês estão cegos. Sabe o que aconteceu com a igreja e a cidade de Laodiceia? Desapareceu na história. Não existe mais. Só as ruínas. Era uma cidade rica, imponente, frutífera, mas que não aproveitou as oportunidades que Deus concedeu. Esse texto não foi escrito para nós, foi escrito para Laodiceia, mas se aplica a nós. E se uma vez se aplica a nós em 2025, qual é a lição que nós devemos tirar? Isso não pode se repetir. Essa história não pode acontecer conosco. E Cristo nos exorta, meus irmãos, a adquirirmos ouro com Ele para a nossa pobreza, vestimentas brancas com Ele para a nossa nudez, e colírio espiritual com Ele, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergarmos a manifestação do poder de Deus entre nós. Pensemos nessas coisas e que Deus nos abençoe nessa noite. Nos coloquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus.